Entremos então no momento da palavra, na reunião do cordão. E agora, momento da palavra, na reunião do cordão. Tema de hoje: busque Jesus por amor, não por interesse pessoal. Evangelho de Mateus, capítulo 15, versos 8 e 9. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Irmãos, infelizmente, muitos que se aproximam de Deus tornaram-se corruptores e poucos, até alguns por ingenuidade, também corruptos. O que importa é que nós, nessa noite, vamos deixar claro: de Deus não se zomba. Quando nós nos aproximamos dele, ele já conhece o nosso coração. Ele está aberto a produzir sinais miraculosos sobre a minha e a tua vida. Mas a partir do momento que ele vê que essa aproximação é por interesse, ele permite que você ande nessa cegueira e fique refém desses lobos, como tantos irmãozinhos queridos que a gente vê hoje escravizados pelo espírito religioso que não permite produzir mudança de mente. Eles ficam cativos das suas próprias escolhas, eles ficam refém da sua própria concupiscência. Vejamos o que o Evangelho de João nos fala essa noite. A palavra é bem pesada, é bem incisiva, mas vai sacudir um pouco ou muito, dependendo da sensibilidade de alguns, a consciência do povo de Deus, para você ter verdade absoluta no teu coração. Eu sirvo ou não sirvo esse Deus? Ou eu só tenho uma religião? Evangelho de João, capítulo 6, versos 1 e 2. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, o mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo, porque via os sinais miraculosos que Jesus tinha realizado nos doentes. Aqui João, ele narra, irmãos, um desses sinais miraculosos, como a cura de um homem paralítico, descrito em João capítulo 5, um capítulo antes. João 5 fala sobre um homem que estava enfermo, paralítico há 38 anos, próximo a um tanque chamado Betesda. O anjo vinha, mexia na água e ele nunca tinha a chance de entrar naquele tanque. E Jesus chega ali e se apresenta para ele, mas eu não tenho quem me leve lá. Ele estava murmurando o tempo inteiro, não entendendo que ali estava o rei da vida, ali estava aquele único que poderia não apenas curá-lo, mas salvá-lo também. Até que ele pergunta: tu quer ser curado? Quando ele fala sim, eu quero, aí pega o teu leito, levanta e anda e vai-te embora daqui, porque tu já está curado. E esses descritos em João 6, que viram aqueles milagres, ficaram impactados. Porém, é interessante que o texto nos fala que quando essa multidão percebeu que Jesus estava fazendo esses milagres, eles estavam se aproximando por ver que realmente esses milagres foi o que chamou a atenção. Ou seja, quando o povo não vê sinais, ele se corrompe, ele se afasta de Deus. Mas é a partir dos sinais que Deus começa a testar o coração daquele que se aproxima dele. João no capítulo 6, versos 24 e 26 deixa muito claro isso. Quando a multidão, a mesma multidão que testemunhou as curas, percebeu que nem Jesus nem os discípulos estavam mais ali, já tinha passado aquele tempo, foi dia seguinte, entraram no barco e foram lá para o outro lado, a Cafarnaum, em busca de Jesus. E quando encontraram Jesus lá no outro lado do mar, que Jesus saiu antes, saiu na frente, perguntaram a ele: mestre, quando chegastes aqui? Aquele chaveco, né? É a primeira vez que você vem aqui, Jesus? Aquele desdobre em Deus, como se Deus fosse um tonto. Você quis fazer negócio, barganha, negociata com Deus. E Jesus foi incisivo, respondendo a eles: eu vou dar a real para vocês. A verdade é que vocês estão aqui, não estão querendo saber quando é que eu cheguei, como é que eu vim. Vocês estão aqui me procurando não porque viram sinais miraculosos, como aquele eu fiz com aquele homem paralítico do tanque de Betesda, que depois foi testemunhar. Não, não é por isso. Vocês estão preocupados com os milagres da multiplicação de pães que eu fiz. Aqui evidentemente que o texto fala da multiplicação de pães, eram 5 pães e 2 peixes, que Jesus acabou alimentando 5.000 homens, mais as suas famílias. Pediu que nada fosse desperdiçado, que eles juntassem em cestos. Porque Deus nos ensina que, apesar de Ele multiplicar as bênçãos, Ele quer que a gente tenha sensibilidade de, no fenômeno da multiplicação, compartilhar com o próximo. Ele não quer que a gente desperdice nada. E, infelizmente, o mundo caído onde a gente vive, as pessoas ostentam, jogam, rasgam dinheiro praticamente, em coisas vãs, não se preocupem da pão a quem tem fome, da água a quem tem sede. E Jesus, nesse milagre, quis chamar a atenção dessas pessoas. E eles viram que as pessoas que estavam ali eram carnais, não eram pessoas espirituais. E automaticamente essas pessoas eram infantis, eram bebês na fé. Mas Jesus estava denunciando: vocês estão aqui, vocês não vão tirar onda comigo não, eu sei qual é a razão de vocês estarem aqui. Vocês estão me procurando pelos milagres que eu faço. E muitos, infelizmente, procuram igrejas hoje
com esse conceito. Vamos lá para ver, lá tem um profeta que tem revelação. Às vezes nos procuram também nessa visão, e eu não posso, irmão, deixar de ministrar essas pessoas dizendo: pera lá, minha irmã, os dons do Espírito Santo estão derramados sobre toda a igreja, sobre todo aquele que crê. Pode estar derramado até sobre você. Pastor, ora por mim. Amém, irmã, mas ora por mim também. O processo de Deus na vida daquele que tem concordância em andar segundo a palavra de Cristo é não apenas atender aquela necessidade premente. Você tem que dar pão sim a quem tem fome, mas você precisa, em cima daquela necessidade, ministrar aquela pessoa para que ela compreenda que o motivo pela qual a vida está conspirando aparentemente contra a vida dela, permitindo que ela passe por aquela provação, porque tem um propósito muito maior, de através daquela circunstância ela ter um encontro verdadeiro com Deus, e não fazer dele um amuleto, não fazer dele uma idolatria. E aí elas ficam tratando Deus como qualquer Dalaim, qualquer imagem de escultura de outras tantas religiões das quais geralmente essas pessoas vêm, assim como eu, que vim de tantas coisas da feitiçaria. E Deus quer deixar muito claro que, apesar de a gente ser um bebê na fé, Ele vai denunciar: olha, eu sei o motivo pelo qual você está me procurando, mas eu quero deixar claro que eu não estou aqui para isso. O meu negócio é salvar a tua alma. Isso que tu quer eu vou acrescentar. E busca em primeiro lugar que essas coisas serão acrescentadas, seja a cura de enfermidade, ou a tua vida financeira, profissional, conjugal, tudo eu vou botar no devido lugar, mas me busca primeiro. E Paulo denuncia isso nas suas cartas paulinas, ali em Coríntios, no capítulo 3, versos 2 e 3, ele denuncia isso. Dei-lhes leite, tremendo isso, e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais, são bebês na fé. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Ele faz uma pergunta até. A palavra de Deus é alimento, alimento espiritual, alimento que pode curar e salvar nossas vidas. Mas quando Deus vê que aquele que está buscando aquele alimento é um menino, uma criança na fé, não se pode tirar com uma palavra mais dura, uma palavra mais pesada. Temos que ter a mansidão, a temperança, a paciência de dar leitinho para ela. Mas há uns que são crentes velhos, irmãos, ratos de igreja, que não querem crescer na fé, não querem crescer na graça nem no conhecimento, não prosseguem em conhecer Deus segundo a sua vontade, mas sim segundo aquilo que foi catequizado naquele dogma religioso. E essas pessoas não amadurecem, não evoluem. É como aquele crente que adora aquela pregação de prosperidade. Ele não sai daquelas igrejas que tem um pregador dizendo: eu tenho a palavra de vitória, oh glória, para você, meu irmão e minha irmã. Entrega o teu melhor e tu vais ver o que Deus vai fazer na tua vida. Mas não leva a pessoa a arrependimento, não ensina a ovelha a submeter-se ao seu pastor. Mesmo que ela leia 50.000 vezes o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então ela pensa que aquilo ali é uma palavra bem mandrânica, que vai criar um milagre, então somente pelo fato de ela ler. Mas ela não se sujeita a esse pastor como ovelha, como aquela que obedece o pastor. Então isso vai dificultando, porque a busca por aquele Jesus não é pelo fato de ele ser o Cristo, mas sim pelo interesse pessoal que ela tem naquela busca, seja por uma cura, seja por uma prosperidade, seja por uma causa na justiça, seja o que for. Tudo isso Deus acrescenta. Deus de que nós nos tornemos filhos e filhas. É lícito pedir tudo isso, desde que nós estabeleçamos primeiro uma aliança verdadeira, irrefutável com Deus. Filipenses 2, 12 e 13. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar. Não é o pastor que está te ensinando. Não é nesse culto, não é nessa reunião, ou seja, numa igreja onde você congrega, você frequenta um templo, que o pastor está em cima de ti, percebendo que você está fora, ele vai lá e te instrui, e você acha que ele está te dominando, te manipulando. Alguns até manipulam sim, mas grande parte daqueles que são sinceros, porque ainda tem pastores sinceros sim, irmãos. Tem pastores verdadeiros que estão preocupados com as almas sim, eu conheço alguns. E eles acham que só conseguem se manter na presença de Deus quando tem aquela pessoa domando, como se fosse um bicho irracional. E quando na verdade Deus nos trata como pessoas, como almas, como gente. Ele quer que a gente tenha esse domínio próprio, essa espontaneidade em servi-lo, não porque tem alguém que visivelmente está dando, doutrinando ele. Por isso que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, como Paulo fala em Gálatas. Nessa liberdade você aprende a gerar essa espontaneidade através da prática da oração, através da prática da leitura da palavra, através do congregar, que é o encontrar-se, não é fazer parte de um grupo, de uma agremiação com carteirinha de membro, não é um Rotary Club, não é um esporte clube, tal, esporte B ou A, não é isso, irmãos. É fazer parte do corpo.
E Paulo denuncia mais em Filipenses 2, 20 e 21. Não tem ninguém como ele, aqui se referindo a Timóteo, que era um homem que estava íntegro, daqueles poucos obreiros que se posicionam, como nós temos alguns poucos aqui no cordão. E aqui tomemos esse nome Timóteo como referência. Meu irmão e minha irmã que já entenderam isso, estão no centro da vontade de Deus. Olha o que Paulo fala. Não tem interesse como ele, tem interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Aqui Paulo, obviamente, se referindo a Timóteo, o qual verdadeiramente cumpriu a vontade de Deus. Então, num corpo, ainda que você tenha alguém que o pastoreie, que o instrua, não se esqueça que você também tem esse chamado, esse papel, esse compromisso de levar a boa nova aos teus familiares, aos teus amigos, aos teus vizinhos, aqueles com os quais você trabalha, sem ser um crente chato, mas ser uma pessoa que com sabedoria não desperdiçar as oportunidades, remindo o tempo naquela oportunidade que Deus te concede, nos encontros, nas circunstâncias, para que esse evangelho seja pregado. E muitas vezes não é nem falar, é um abraço. Muitas vezes é apenas um ombro para aquela pessoa se desabafar e você já está cumprindo a lei santa do Senhor. Ainda Filipenses 2, 3 e 4. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Não é meter o nariz onde não foi chamado. Cuidar dos interesses dos outros é justamente você se preocupar com a necessidade alheia. É você saber que você tem necessidades, que Deus obviamente vai sanar as suas necessidades básicas. O próprio Deus fala em Filipenses que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir através de Jesus todas as minhas necessidades. Mas aquele que não conhece essa palavra, aquele que não medita, aquele que não crê, por não crer não acontece, por não acontecer ele se afasta. E aí que ele precisa de você, para que essa palavra seja ministrada a ele. E ele possa também ter essa instrução, para que ele possa, uma vez aprendido isso e praticado essa realidade, essa verdade, ele vai ser um Timóteo na tua vida, para ajudar nessa caminhada de evangelismo, que é o que Deus quer nessa última hora, às vésperas do arrebatamento. Veja o que Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, do capítulo 10, versos 23 e 24. Tudo é lícito, tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Quando você pensa primeiro no próximo, isso é real, é tão verdadeiro, irmãos, como o ar que a gente respira, embora não enxerguemos aqui. Quando você se preocupa em ajudar o próximo, a gente já tirou muito do nosso tempo de fazer coisas pessoais, não sabe a alegria imensa que dá no nosso coração, porque eu vejo naquele momento, naquele tempo que a gente está tirando para instruir, seja por telefone ou presencialmente, não importa como, pelas redes sociais, ali já é Deus nos abençoando. E a gente não faz por interesse, a gente faz pela alegria que Deus está nos oportunizando. Ele nos mostra, olha, mais bênçãos chegando para vocês através desses problemas, porque através desses problemas é que eu vou edificar a tua vida que está abençoando o próximo com a instrução e aquele que está sendo instruído. Portanto, irmãos, esse é o papel da igreja. Eu me entristeço muito pelo fato de poucos darem atenção para isso. Não apenas para pouca leitura bíblica, porque muitos leem e não entendem. Mas não há desculpa a ser feita, porque eu e a pastora, assim como os irmãos pastores André e Salvador, também não entendíamos os muitos anos que frequentávamos reuniões e orações e cultos de ensinamento. Aquilo não entrava na cachola porque era só uma liturgia. Mas quando nós abrimos o coração, conforme fala Lucas 24, 45, Jesus abriu o entendimento dos discípulos para que compreendessem a Escritura e através deste texto a palavra se manifestasse. Nós procuramos ter toda a didática. É impossível você assistir aos vídeos do cordão que estão no nosso canal e não compreender a mensagem, a menos que você esteja assistindo aquilo ali totalmente em outro lugar, a menos que você esteja com um vídeo ligado, mas com a tua cabeça preocupada com outra coisa. Aí não tem condições de você assimilar absolutamente nada. Mas se você parar para assistir tudo que a gente faz, assim como esse vídeo, e você parar para analisar, examinando as Escrituras, que nem o povo de Bereia fazia, não fica confiando no que o pastor Jairo está falando, não. Vai lá e pega a referência, que aparece inclusive no vídeo. Você vai ver que aquilo ali vai te induzir a um caminho, não mais de manipulação, mas de sabedoria, porque você vai estar sendo conduzido pelo Espírito Santo de Deus, que é a palavra que teve encarnada nos dias como Jesus aqui na terra. O Cristo encarnado no homem Jesus. Ele se fez homem, para que nós experimentássemos essa convivência humana e ele, enquanto Deus, experimentasse da sua própria criação o que é ser um segundo Adão, como foi Jesus. Oh, glória a Deus. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, verso 10. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Aqui o bicho começa a pegar.
Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Muitos, não poucos sofrimentos. Jesus não pode ser comprado com seus votos ou suas campanhas, meus irmãos, entendam isso. Porque Ele é Senhor. Ele nos comprou por um alto preço. Nós somos resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mácula, sem defeito algum. Você vai entender nas referências que aparecem abaixo do vídeo, que tudo que eu estou falando aqui é a própria palavra contida nesse texto que eu estou falando. Portanto, quando você entende que é Jesus que faz, não é o homem, não adianta você se submeter a uma campanha metendo goela abaixo, como se Cristo fosse teu servo e não teu Senhor. E foi exatamente o que aconteceu nesse livro de Atos dos Apóstolos, que eu quero ler com vocês com a maior alegria, capítulo 8, versos 9 a 24. Segura aí porque é um pouquinho longo, mas você vai gostar dessa história. Um homem chamado Simão vinha praticando bruxaria, feitiçaria, durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é poderoso, ele tem poder divino, conhecido como o grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. Você conhece algum religioso assim? Você está pensando que é só batuqueiro que faz isso? Você está pensando que não tem irmãos evangélicos que fazem isso também? Isso é um espírito, independente da religião. É um comportamento que Deus abomina quando a pessoa se intitula a querer ser mais do que Deus. É o papel que levou Satanás a cair lá de cima. Veja que o texto continua nos dizendo. No entanto, quando Filipe, um dos discípulos, lhes pregou as boas novas do reino de Deus e o nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados. Tanto homens como mulheres. O próprio Simão, esse feiticeiro, vai vendo, também creu e foi batizado. Ele creu que realmente aquele era o Senhor. Olha o mistério aqui. Tem muitos que creem, mas não obedecem. Tem muitos que creem, mas não praticam a palavra. Tem muitos que creem, mas não querem saber de ter compromisso com Deus. Não querem saber de ter compromisso com Deus, porque vai demandar a renúncia de muita coisa que não quer largar. E esse cara creu. O próprio Simão também creu e foi batizado. Por isso que nós não nos precipitamos em batizar ninguém aqui no cordão. O batismo acontece primeiro no coração. Aquele que você vai por imersão é um mero testemunho daquilo que Deus já fez no teu interior. O próprio Simão também creu e foi batizado. E seguia Filipe por toda parte. Aqueles crentes que aparecem de uma hora para outra, saíram do batuque, saíram da feitiçaria, agora eu vou seguir esse homem onde quer que ele vá, eu quero saber como é que é esse poder que se manifesta. Observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os dois apóstolos, homens cheios do poder de Deus. E esses dois homens, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Não era aquele batismo ainda em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque o Espírito não tinha se manifestado ainda ali. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. O feiticeiro, aquele ou ex-feiticeiro, o Simão, vendo isso, que o Espírito era dado com imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro para Pedro e João e disse: deem-me também este poder para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Olha onde é que esse homem foi se meter. Pedro, imagino que a escritura não fala, mas devia estar muito furioso, né? Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se, homem, dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez, quem sabe, Ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração. Pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Simão, apavorado, tremendo, porém respondeu: orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Não brinquem com as coisas de Deus. Não brinquem com homens e mulheres de Deus. Não zombem daqueles que renunciaram sua própria vida para servir a esse Deus. Se vocês não querem ter compromisso com esse Deus, não zombem desses homens, porque é de Deus que vocês não estão zombando. Eu estou me referindo aqui aos sinceros, aos de coração idôneo, aqueles que realmente estão focados em praticar a verdade espiritual.
que estão não por interesse pessoal, mas porque entenderam que as suas vidas aqui têm um propósito muito além dessa existência. Aqui é uma tirinha só de uma corda, cujo tamanho maior se perde na dimensão do infinito, que é a existência que a gente vai passar com Deus por toda a eternidade. E Paulo, na sequência, segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, verso 4, ele fala: o Deus desse século, que é Satanás, ele cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então essa cegueira espiritual que faz muitas vezes com que as pessoas se aproximem de Deus por interesse. Muitas vezes pessoas que me ligam aqui pedindo: pastor, o que o senhor me diz a respeito daquela tal situação? Não é um aconselhamento, não é apenas uma oração, mas é como se eu fosse um babalorixá evangélico. E nós não estamos aqui para isso, irmãos. O Evangelho não está a serviço dos homens, está a serviço do reino de Deus nos homens, para que através desta glória de Deus nos homens manifeste o milagre, e você possa glorificar não o homem, mas glorificar o Deus que esse homem serve. E Paulo em Colossenses também fala no capítulo 1, versos 13 e 14. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Paulo deixa muito claro que o propósito desse evangelho é justamente arrancar das trevas. É fazer com que todos se arrependam, irmãos. Isso já era falado lá no Antigo Testamento, quando Cristo ainda pairava sobre as águas, quando Cristo ainda não havia sido encarnado em Jesus. Por isso que a gente chama Jesus Cristo, Jesus o Messias, o ungido. Não é sobrenome. O Cristo é porque ele era antes, ele é e sempre será. Ele é atemporal, ele é Deus eterno. É o Deus da Trindade, é o Filho. Ele veio aqui para cumprir a vontade do Pai. E aqui o Pai fala, no capítulo 5, versículo 29 de Deuteronômio. E eu encerro essa ministração com essa palavra: quem dera eles tivessem sempre no coração esta disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim tudo iria muito bem com eles e com seus descendentes para sempre. Eu tenho vontade de chorar quando eu leio essa palavra, porque devido à cegueira espiritual, devido à ignorância das pessoas que se aproximam de Deus, tão somente por interesse pessoal nas bênçãos, como aqueles muitos que corriam atrás de Jesus pelos milagres que ele fazia de multiplicação, e não pelos milagres que ele fazia de cura, de salvação, porque quando ele curava alguém, a tua fé te salvou, porque a cura era inevitável, a cura era automática. Portanto, busquemos a Deus de todo o nosso coração, para que possamos também desfrutar desses milagres, mas sem interesse, sem barganha com Deus, fazendo tão somente por amor, reconhecendo que Ele é Senhor e que sem Ele nada podemos fazer. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração nesse dia 1º de setembro de 2021, na reunião do Cordão. Novamente, a graça e a paz de Cristo a todos vocês. Eu quero ler uma palavra que se encontra no Evangelho de Mateus 7 e os versículos 21 a 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. As nossas ações têm mais eficácia do que as palavras. Eu posso dizer simplesmente que eu amo a Deus, que eu sigo Jesus, que eu faço, que eu aconteço, mas eu não coloco nada disso em prática. São palavras que eu jogo ao vento, que eu saio falando boca fora, mas eu não coloco elas em prática. Não praticar aquilo que a gente diz, tudo vai ser sempre igual a nada. Então praticar o mal é agir contrário ao que a palavra de Deus nos ensina. Às vezes a gente segue os nossos próprios pensamentos, que muitas vezes são maus, negando a vontade de Deus e fazendo o que desagrada a Deus. O que a gente tem que fazer é aquilo que Deus nos ensina, mas não da boca para fora. A gente tem que praticar aquilo que Ele nos fala. Dá pão a quem tem fome, dá água a quem tem sede, vestir aquele que está com frio.
acudir e ajudar a todo aquele que necessita. Amém? Deus, ensina-me a falar de tuas promessas. Deus, ensina-me a falar do teu amor. Eu sofro quando vejo as famílias e os amigos caminhando sozinhos, por ainda não saber que só Jesus é o caminho. Eles andam cegos neste mundo, acreditando apenas em seus instintos. Não te conhecem nem te buscam, são sentimentos extintos. Deus, ensina-me a falar de tuas promessas. Deus, ensina-me a falar do teu amor. Pois nem minhas vitórias testificam tua presença em minha vida. Para eles são coincidências, frutos da minha vida. Meu Deus, me dê paciência e perseverança para semear nessas vidas. O inimigo tem matado tuas sementes, são pessoas sofridas. Mas eu creio pela fé que tudo pode mudar. Só tua luz pode fazer esta cegueira acabar. Deus, ensina-me a falar de tuas promessas. Deus, ensina-me a falar do teu amor. Pois nem minhas vitórias testificam tua presença em minha vida. Para eles são coincidências, frutos da minha vida. Meu Deus, me dê paciência e perseverança para semear nessas vidas. O inimigo tem matado tuas sementes, são pessoas sofridas. Deus, ensina-me a falar de tuas promessas. Deus, ensina-me a falar do teu amor. Deus, ensina-me a falar de tuas promessas. Deus, ensina-me a falar do teu amor. Deus, ensina-me a falar de tuas promessas. Deus, ensina-me a falar do teu amor. Deus abençoe todos na graça e na paz do Senhor Jesus. Até a próxima reunião do Cordão.